a situação do Boulos ela acabou melhorando com o Marçal. É mais fácil o Boulos no segundo turno, depois de toda essa guerra do Marçal, do que antes. E nós temos aqui uma notícia que está no G1. Boulos tem 22%, Marçal tem 19%. Além disso, vou trazer para vocês várias notícias da política hoje. Lógico, uma das notícias mais gratificantes para todos nós é a continuidade do fim do bolsonarismo. Hoje nós tivemos mais um episódio do fim do bolsonarismo. Hoje nós tivemos um cataclisma, basicamente, porque o bolsonarismo ele agora entrou num processo de autodestruição em que nem os bolsonaristas querem ir no evento do Bolsonaro. Então, nessas circunstâncias que a gente está vivendo agora, podemos dizer que estamos vivendo realmente o melhor dos mundos. Deixa eu agradecer as pessoas que já estão chegando e pedir para você compartilhar para aumentar o alcance. Mas além de compartilhar para aumentar o alcance, você pode deixar o like, deixar aquele sapeca Xandão, deixar aquele boa noite, que é muito importante aqui para o nosso trabalho. Então, eu tenho aqui, deixa eu colocar para vocês aqui os... Tá no jeitinho aqui agora, os comentários já estão aparecendo. Então, muito obrigado às pessoas que estão participando. E muito obrigado a galera que está mandando melhorias aqui para a Lana. Gente, a intenção era chegar em Porto Alegre hoje de madrugada, porque eu tenho que parar para fazer as duas lives. Quando eu paro para fazer a live, para parar para a live das 5 horas, eu tenho que parar pelo menos às 4 horas para montar tudo. E depois a live, essa live aqui mais tarde, eu tenho que parar pelo menos às 9. E chegamos à conclusão que não dá certo chegar em Porto Alegre hoje, então decidi fazer a live daqui mesmo. Vamos dormir numa cidade próxima de Balneário do acho que é isso mesmo, Camboriú. E por aqui, né, a gente tem condição de descansar, porque estamos ainda a 600 quilômetros de distância e a viagem não andou conforme a gente esperava por causa do trânsito. Nós tivemos uns episódios de engarrafamento e acabou atrasando muito. E aí, galera, manda aí o sapeca Xandão. Eu queria agradecer muito vocês. E olha, vou trazendo algumas notícias novas a respeito dos episódios da política. E começo com essa aqui porque, sem dúvidas, essa notícia ela demonstra que não teve medo por parte do Alexandre de Moraes. Então, quem estava acreditando que o Alexandre de Moraes seria intimidado pelas chantagens do Elon Musk, pela chantagem do Elon Musk que falou que vai tirar a plataforma do ar, não, nada disso teve o potencial de tirar o Alexandre de Moraes das suas atividades. Agora nós temos tanto a Folha quanto o Estadão movendo todo tipo de chantagem também contra o Alexandre de Moraes e contra o próprio STF, como se fosse possível derrubar o STF. Os caras acham mesmo que eles vão causar um desgaste no STF. Tem até analista falando que o desgaste que eles estão causando no STF é muito grande e que por isso pode ter o perdão dos pecados do Bolsonaro. Claro que não. As pessoas não estão pressionando o STF para libertar o Bolsonaro. A pressão hoje é para interromper as investigações sobre os criminosos ricos. E agora tá aí, ó. O STF intima Elon Musk a indicar representante do X no Brasil sob pena de suspensão. Então tá aí, se não tiver representante da plataforma no Brasil, e quem acompanha lembra quando eu falei que o Elon Musk tirou os representantes da plataforma do Brasil, ele fez exatamente para isso, né, para pressionar o Alexandre de Moraes no sentido de bloquear a plataforma. Só que no lugar do Alexandre de Moraes bloquear a plataforma imediatamente, e se tem uma coisa que não vale a pena é lutar contra várias pessoas de uma vez, o Alexandre de Moraes esperou para lutar contra o Elon Musk depois de derrotar o Silas Malafaia e o Bolsonaro. E a prova de que o Silas Malafaia e o Bolsonaro estão definitivamente derrotados está aí. O Elon Musk abre, o Alexandre de Moraes abre outra frente de guerra e agora batendo sem dó nem piedade no Elon Musk. Diga-se de passagem, Elon Musk, que está com o filme bem queimado, tá, gente? Ao redor do mundo, principalmente nos bancos. Os bancos que emprestaram dinheiro para o Elon Musk comprar essa plataforma X, eles estão arrependidos porque o negócio não está muito bom. Em falar em negócio que não está muito bom, deixa eu pedir para vocês que ajudem o trabalho aqui compartilhando e também deixando o like e deixando o Pix, gente. Tá aqui 038 761 09604. Ajudem aí com o Pix, eu vou aproveitar hoje que está mais tranquilo
e vou tentar fazer a correção aqui para ficar aquele Pix 31, alguma coisa que tá o mais tradicional. Daqui a pouco a Alana aparece aqui para me ajudar e eu já troco o Pix. Deixa eu colocar alguns comentários enquanto bebo água, que agora que deu tempo para beber água. Obrigado, gente. É correria total, né? Estamos em viagem. E deixa eu corrigir. A Alana vai me ditando aqui, eu vou corrigindo. Espera para dar certinho. Conseguiu abrir a notícia aí? Consegui, já tenho. Vou trazer a notícia da Quest, é isso que ela tá me cobrando. Então é 31 9799 9799. Não. 997. Então aí tá. 9 97 97 69 69 24 24 94. 94. Agora tá de volta o tradicional Pix 31 99769 2494. E vamos compartilhar aí. A galera tá mandando aqui gente, agora sim merece, porque agora é resultado, tá? Agora o Chapeca Xandão, agora que o Xandão teve a coragem de chapecar, né? Agora não é sapecar não. Agora que o Xandão teve a coragem de chapecar o Elon Musk, é claro que ele merece um chapeca Xandão, porque o Elon Musk até então, ele era visto, o microfone caiu, o Elon Musk era visto como intocável, tá? A galera via o Elon Musk como um camarada que ninguém teria nunca, jamais, nunca coragem de tomar decisões contra o Elon Musk. E o Alexandre de Moraes não apenas mandou multa para cima do Elon Musk sem dó nem piedade, como o Alexandre de Moraes agora já avisou para o Elon Musk que se ele não resolver os problemas, vai ter que bloquear a plataforma. Ou seja, põe representante no Brasil para responder pela plataforma, responda as questões judiciais de bloqueio de conta e tal, senão a plataforma sai do ar. E o mais interessante é que o que imaginavam os bolsonaristas, as pessoas de direita, era que a chantagem do Elon Musk surtiria o efeito de fazer o Alexandre de Moraes ficar com medo e voltar atrás nas decisões dos bloqueios, né, desses golpistas que usam as plataformas para cometerem crime. Pelo contrário, o Alexandre de Moraes não voltou atrás e já tem o aviso aí que vai suspender a plataforma. A plataforma vai ser tirada do ar no Brasil. Sabe o que isso significa? Os idiotas dizem que isso significa censura. As pessoas que têm um pouquinho de consciência política sabem que isso significa soberania. Quando a gente tem uma plataforma dentro do Brasil, né? Uma plataforma de fora operando dentro do Brasil e essa plataforma não obedece à lei brasileira, porque, gente, olha, vamos conversar aqui entre nós. Se uma plataforma brasileira não obedecer à lei brasileira, ela vai ser tirada do ar, porque ela não está obedecendo à lei brasileira. Qualquer coisa, se você monta um mercado e não está atendendo às regras de vigilância sanitária, vão fechar o seu mercado. Se você monta uma instituição financeira, você é um agiota e acha que montou uma instituição financeira, mas não está de acordo, né, com as regras para as instituições financeiras, você vai ter sua empresa fechada. Você monta uma empresa de medicina sem ser médico, vão fechar a sua empresa, porque ela está irregular. Por que o X pode funcionar dentro do Brasil sem obedecer às leis brasileiras? Não pode. E está aí, postura muito boa do Alexandre de Moraes nesse sentido. Enquanto eu coloco os comentários aqui, eu vou abrir para vocês a pesquisa Quest, que é exatamente a que traz o Boulos na frente. E eu vou fazer uma análise para vocês da questão das pesquisas, claro, tentando agregar o resultado que está lá nas outras pesquisas, tá? Sem necessariamente fazer qualquer tipo de previsão ou agradável demais ou desagradável demais, porque nós estamos vivendo um momento no qual muitas pessoas estão prometendo para a esquerda a vitória do Boulos, porque prometer para a esquerda a vitória do Boulos é não ser cancelado. E eu entrei naquela responsabilidade agora de não criar nenhum tipo de ser o cara que tenha coragem. Normalmente sou eu que faço isso mesmo. O microfone fugiu de novo. Eu entrei naquela coisa de ser o cara que não necessariamente vou ser pessimista, mas em contrapartida eu não vou deixar as pessoas aqui enganadas. Deixa eu tentar uma outra técnica aqui de colocar o microfone, colocar na orelha, que costuma funcionar bem. Vamos ver se vai dar certo agora.
Fica quietinho aí, microfone, na pronta não. Então eu vou tentar trazer para vocês uma análise a respeito da questão de São Paulo, levando em conta principalmente o fato de que é uma análise respeitosa e respeitosa com vocês. Não vou tentar iludir ninguém e também não vou tentar puxar a esperança de ninguém para baixo. Boulos tem chance no segundo turno? Boulos agora tem mais chances no segundo turno do que ele tinha antes. Esse é o ponto mais importante. Para quem acompanha meu trabalho, eu já disse lá atrás que para mim o Boulos não tinha chance no segundo turno por causa da incompatibilidade do discurso do Boulos com a cidade de São Paulo. Só que agora nós temos uma situação na qual o discurso ele continua sendo importante, mas o processo eleitoral ele partiu para uma espécie de tudo ou nada, que é ou Boulos ou Marçal. Agora a briga está dessa forma. Então a tendência é que o Nunes continue secando e a gente tenha todos que são contra o Marçal votando no Boulos. É triste ter que dizer isso, porque obviamente as pessoas elas não querem ouvir nenhum tipo de manifestação contrária aos de esquerda, né? Mas o que eu digo para vocês é que nós estamos numa situação em que o Pablo Marçal ele está pautando tanto a questão política da cidade de São Paulo com uma repercussão no Brasil inteiro, que hoje as pessoas que não... Toda vez que uma pessoa fica muito conhecida, ela automaticamente ela produz aqueles que gostam e aqueles que têm ódio. Então a campanha do Marçal agora, ela precisa trabalhar, obviamente ela vai trabalhar no sentido de diminuir a produção de pessoas que detestam o Marçal. Ou seja, pessoas que têm repugnância pelo Marçal, porque essas pessoas vão votar até no Boulos, mesmo que elas sejam de direita, vamos dizer assim, essas pessoas vão votar no Boulos de raiva do Marçal. Eu vou explicar para vocês quando isso aconteceu. Nós tivemos os eleitores do Ciro votando no Bolsonaro porque o Lula fez a campanha vira-voto, para tirar votos do Ciro. Os eleitores do Ciro ficaram muito, mas muito ofendidos com essa campanha do Lula, né? Não estou dizendo que a campanha estava errada, a campanha estava certa porque o voto no Ciro era um voto perdido, mas a campanha fez muitos eleitores do Ciro votarem no Bolsonaro. Então agora nós temos a tendência do Marçal ele fazer uma campanha para ele e uma campanha também para o cara de esquerda que pode derrotá-lo, que no caso é o Boulos. Isso é natural, tá? Muito obrigado, Josué Oliveira. Ele diz: Léo, poderia falar da situação do Nunes que você faria se estivesse na condição dele? Olha, bom, a situação do Nunes é uma situação de... Eu particularmente, se eu tivesse como aconselhar o Nunes e pudesse nesse momento falar com o Nunes o que fazer para a carreira política dele, que é uma coisa completamente diferente, tá? O que ele podia fazer pela carreira política dele, pelo egoísmo dele, se o Nunes quiser ter benefícios na política, ele teria que abrir mão da candidatura dele em favor do Pablo Marçal, porque o Nunes e o Pablo Marçal estão juntos no liberalismo. O que o Nunes poderia fazer, eventualmente, para, digamos que, trabalhar a vingança dele por Marçal ter passado em cima dele igual um rolo compressor e talvez ajudar um pouco os projetos do Boulos, que são diferentes dos projetos do Marçal. Ele apoiar a candidatura do Boulos, porque agora São Paulo virou uma candidatura de 2 candidatos só. Isso vai acontecer? Absolutamente não. Não vai acontecer. Surtiria muito efeito? Sim, porque o Nunes não está... O Pablo Marçal ele tem uma diferença dos candidatos e dos eleitores de esquerda. O Pablo Marçal ele tem a estratégia das igrejas. Enquanto dentro da esquerda existe aquele ódio eterno, eu gosto muito das postagens do Cambara, mas o Cambara, que é um camarada que posta muito no Twitter, ele traz de uma forma muito profunda uma característica da esquerda que eu critico, que é aquela característica de ódio eterno a um determinado camarada porque ele fez uma coisa há 500 anos atrás. Já na direita não é assim. Então digamos que se na esquerda o camarada, quando ele tinha 8 anos de idade, não entendia nada, e ele comprou um pirulito do Aécio Neves, hoje a esquerda não aceita esse cara mais. Olha, mas ele tinha 8 anos, foi só um pirulito do Aécio Neves. Não interessa, ele é de direita pro resto da vida, a esquerda não aceita. Já a direita,
é diferente, porque o liberalismo, ele tá junto ali nesse esquema de perpetuação no poder e não tem essa vaidade como existe a vaidade na esquerda. Então, o Nunes, se o Nunes nesse momento tenta abrir mão da sua candidatura em favor do Boulos, né, vamos pensar aí, a candidatura agora em São Paulo é direita e esquerda, e aí a direita vai se manifestar através do Marçal, o Nunes não representa mais nenhum dos dois. Essa é a opinião minha. Se a situação tá dessa forma, o interessante seria pro Nunes, a única coisa que seria possível pro Nunes para dar sequência na carreira dele seria partir pro apoio ao Pablo Marçal, porque aí, né, vai mudar a percepção a respeito do Nunes e falar que o Nunes é um cara que realmente quer ajudar o povo de São Paulo a evoluir, porque tá com o Marçal, que é o administrador. Aí, se o Nunes tentasse nesse momento ser recebido pela esquerda, para ele ser recebido pela esquerda, teria que fazer um ritual muito complexo, que é o ritual do Alckmin. Aquela coisa assim de meses o presidente Lula explicando para as pessoas, olha gente, não, o companheiro Alckmin, tá, uma coisa extremamente complexa dentro da esquerda. Se fosse na direita, digo para vocês que é o seguinte, na direita, se um camarada começar a apoiar um candidato de direita, pronto, aquele camarada é recebido na direita na hora, todo mundo fala que ele converteu, que Deus resgatou, e acabou por aí. Então é uma situação bem complicada, tá? Vamos compartilhar para aumentar o alcance, que eu vou trazer para vocês algumas notícias que são importantíssimas, notícias importantes do dia de hoje na política, e eu queria pedir mais uma vez que vocês mandem um pix aqui no 31997692494 para ajudar o trabalho. Bolsonaro recua e pode não ir ao ato convocado por Malafaia contra Alexandre de Moraes. O recuo não é do Bolsonaro. O recuo é de toda a família Bolsonaro e ele tem um motivo especial. O Bolsonaro está tentando, nos últimos dias, negociar com o STF para esvaziar os atos, porque se ele conseguisse esvaziar os atos, deixa eu colocar direitinho aqui, se o Bolsonaro, a proposta do Bolsonaro para o STF é: eu vou esvaziar os atos que foram convocados para mim. Então, o Bolsonaro está propondo trair os atos convocados pelo Silas Malafaia, que supostamente seriam para protegê-lo. Então, a proposta dele é: vou esvaziar os atos e vocês vão arquivar os processos meus, né? O processo das joias, que é o processo que, obviamente, coloca Bolsonaro como ladrão. Aí, o que o STF pensaria? Olha, esse cara realmente tem o poder de derrubar o STF, né? O cara, quando foi presidente da República, ele não conseguiu fazer nada contra o STF. Agora que ele é simplesmente um pré-preso, porque o Bolsonaro está na porta da cadeia, agora que ele é um pré-preso, ele disse e realmente acredita que o STF vai ficar com medo dele e que o STF vai arquivar o inquérito das joias, do roubo de joias, para tirar, né, para o Bolsonaro não ir aos eventos convocados pelo Malafaia. Só que o que aconteceu é que os eventos convocados pelo Malafaia, eles já estão dando errado de todas as formas. Aí eu trago para vocês: briga de egos entre Malafaia e trupe de Adilles pode implodir ato por impeachment de Moraes. Então já tem, gente, um conflito armado nesse ato. Esse ato já está fadado ao fracasso e são vários os motivos. Além desse conflito de egos que todo mundo está lutando ali para aparecer e ninguém realmente está querendo ser o cara que vai salvar os criminosos do 8 de janeiro. Apontam para os criminosos do 8 de janeiro, mas o que todo mundo está querendo é ficar famosinho com os atos. O Malafaia tem interesses pessoais. O Malafaia quer realmente interromper as investigações do caso do 8 de janeiro. Então olha só, o Bolsonaro, ele tá querendo interromper o caso das joias, porque o Bolsonaro é um dos que acredita na anistia. Já o Malafaia, que está entre os próximos a serem investigados, ele quer interromper os atos do 8 de janeiro. Então tem gente querendo interromper todos os atos do STF nessa briga pela luta aí do impeachment do Alexandre de Moraes. No meio dessa brincadeira toda, o que está acontecendo é que o ato foi pro ralo. Porque o Bolsonaro, na hora que o Bolsonaro percebeu que ele não tem mais público, porque o Pablo Marçal tomou todo o público do Bolsonaro, ao perceber que acabou, o Bolsonaro mesmo desconvocou o ato. Então a família Bolsonaro já avisou que não vai participar do ato. Podem aparecer? Podem.
mas já avisaram que não vão participar do ato. Sabe qual que é a estratégia da família Bolsonaro? Eles disseram que não vão participar do ato porque eles sabem que o ato vai flopar. Já estão dizendo que vai ter violência e automaticamente quando dizem que os atos vão ser violentos, tanto a família Bolsonaro com medo de ir presa imediatamente, quanto o gado que vai e depois é preso, como aconteceu no 8 de janeiro, eles estão todos morrendo de medo do que pode acontecer. E aí no meio dessa brincadeira toda, o ato está flopado também por uma guerra dentro da direita. Mas o Bolsonaro está dizendo que não vai, porque se ele falar que vai e o ato ficar vazio, todo mundo vai perceber que o Bolsonaro não leva ninguém para as ruas, como dizem que o Bolsonaro consegue encher as ruas. Mas e se o ato encher por algum motivo? Aí eles correm pro ato. É uma coisa extremamente, né, básica, olha, prática. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar ver se tem gente. Se tiver gente, a gente vai. Se não tiver gente, a gente não vai e fala que a gente já tinha avisado que não ia. De qualquer forma, o Bolsonaro está tentando sobreviver com o público um tempinho mais, mas o Pablo Marçal já tomou toda essa turma do Bolsonaro. E aqui, briga de egos, né, entre os bolsonaros. E agora, né, essa notícia nova do Elon Musk. E no meio dessa brincadeira toda, tanto a Folha quanto o Estado de São Paulo estão sofrendo amargamente porque não estão conseguindo mais passar a ideia de que o Alexandre de Moraes vai cair. É lógico, tem outros veículos, mas são veículos irrelevantes. Quando a gente vai para um Cidade, né, para o jornal Cidade ou Revista Oeste, que são veículos que dizem ser de extrema direita, mas são os veículos que estão vivendo esse sonho bolsonarista, a tendência é que esses veículos tragam apenas coisas contra o Alexandre de Moraes. E eu não sei por quanto tempo, tá, gente? Porque continuar com essa coisa, né, de luta contra o Alexandre de Moraes, numa realidade na qual praticamente todos que defendiam Bolsonaro estão indo na direção aí de defender o Pablo Marçal e estão conseguindo a mesma audiência, eu tenho lá minhas dúvidas se vai sobrar muito. Deixa eu agradecer quem tá mandando Pix. Pix tá aqui, 31997692494. Deixa eu colocar aqui os comentários. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Miriam. Muito obrigado, Danilo, Marta, Maria, Astrogildo, Mauro e Thaís. Então, muito obrigado a vocês que estão mandando Pix. Nice Farias falou parabéns pela OAB, Léo. Esqueci de falar com vocês, esqueci de compartilhar com vocês. O meu nome já aparece nos quadros da OAB. Hoje eu me tornei definitivamente advogado. Então, Doutor, eu queria agradecer, primeiro, agradecer vocês que me incentivaram aqui a ter coragem de pegar a gravata emprestada, tirar a foto e fazer o pedido de registro. Só faltava isso, pegar a gravata, tirar a foto e fazer o pedido do registro. Já fiz, já fiz e hoje saiu o deferimento. Eu tinha muito medo que eles olhassem pra minha cara e falassem, ah, esse camarada aí tem cara de... tá com a cara aí de Saddam Hussein. E aí, em falar nisso, teve uma vez quando meu irmão foi fazer passaporte, ele deixou o bigodinho igualzinho de Saddam Hussein, foi fazer o passaporte. Chegou lá, deu problema. Não deu certo. O bigodinho de Saddam Hussein dele não deu certo. Aí ele teve que rapar o bigodinho. Não proibiram o bigodinho dele não, mas não deu certo. Aí ele cismou que era por causa do bigodinho de Saddam Hussein. Mas é muito bom, tá, gente? Eu digo que quando a gente passa a informação sobre coisas do meio jurídico sem ser advogado, normalmente as pessoas falam que é oba-oba. Então quando eu tento passar para vocês, e dizendo, eu queria dizer antes de mais nada, eu queria dizer que eu fiz o curso de Direito por causa das lives. Eu comecei a fazer o curso de Direito porque eu comecei a fazer as lives e não queria falar bobagem a respeito do direito. Porque tem muito jornalista que fala bobagem. Então eu queria agradecer muito, muito mesmo, a todos vocês que estão nesse momento aqui mandando os parabéns. E queria dizer que deu certo. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui como é que aparece. Porque hoje eu postei na comunidade. Aí meu nome já aparece aqui. E isso, depois de tanta luta, é uma conquista. E é uma conquista que, é claro, eu particularmente vejo essa conquista como sendo uma conquista que foi muito incentivada por vocês. Desde o início até o momento de fazer a foto. Então tá aqui, meu nome já aparece aqui, já tem o nome da ordem, tá tudo direitinho, já aparece seccional. Então,
sou advogado agora. E a Lana falou que vai processar todo mundo a partir de agora. Então, muito obrigado. Vamos voltar gente, a minha história para passar na prova da OAB foi uma história de superação, que eu estava vivendo aquele momento lá de afastamento da minha filha. E realmente eu considero que foi a coisa mais difícil que eu fiz, passar na OAB, porque eu não tinha psicológico para estudar. E mesmo assim eu consegui passar, né? Todas as coisas que eu fiz antes da confusão de não conseguir ver minha filha eram coisas fáceis, né? Eu estudava vários livros, fiz vários cursos. Agora, a partir do momento que eu caí na depressão por causa do afastamento da minha filha, as coisas ficaram difíceis. Eu não acreditava mesmo que eu conseguiria passar, mas deu tudo certo. Muito obrigado aqui, o Josué Oliveira. Parabéns, Léo, sucesso, obrigado. Quem puder ajudar com o Pix, gente, tá aqui, 31 99769 2494. Alessandro Modesto, leonardoestopa@gmail.com, tá? É o e-mail para entrar em contato. E vamos lá, dando sequência aqui, tá? Lula anuncia hoje novo recorde na geração de empregos com carteira assinada. Olha que coisa interessantíssima hoje. 2 recordes que precisam ser ditos. Novo recorde de geração de empregos. E deixa eu ir na capa do 247 aqui para ligar esse a outro recorde. Só abrir aqui. Porque nós tivemos recorde também na economia. Que foi... Tá aqui, ó. Ibovespa fecha acima de 137 mil pontos pela primeira vez com recorde de empregos. Hoje, balanço econômico brasileiro. Recorde de geração de empregos e recorde na Ibovespa. Então, a situação econômica brasileira, ela não para de melhorar. É claro, quem estiver dizendo que tá mal, tá doido. Essa campanhazinha do bolsonarismo, do baby beef, para falar que as coisas no Brasil vão mal, é uma campanha que é baseada num achismo tão vergonhoso, mas tão vergonhoso que não dá mais. Quer xingar o Lula e falar que o Lula não é bom porque ele tem 9 dedos, pode falar, mas que o Lula não é bom como presidente, olha gente, isso é vergonha. Porque é só resultado positivo nos últimos tempos. Então, todas as semanas a gente tem consecutivos recordes na Bolsa e recordes de geração de emprego, né? Uma coisa obviamente está ligada à outra. Nem com o Campos Neto fazendo de tudo para destruir a economia brasileira, o Campos Neto está conseguindo, né? Nem com todo o esforço do Campos Neto está dando certo. E aqui, olha, deixa eu trazer para vocês. Obrigado, tá, gente? Queria agradecer de coração as pessoas falando que sempre torceram por mim. Eu fiz uma postagem na comunidade hoje que eu considero que grande parte dessa vitória veio pelo incentivo de vocês, porque quando às vezes a coisa estava muito difícil para mim, né, pela questão que eu passei, todo mundo sabe, o bicho começava a pegar, eu recebia tantas mensagens carinhosas, agora eu preciso, nesse momento, focar para responder, mesmo que muitos meses, quase um ano depois, mas é porque na época realmente eu não conseguia, absolutamente não conseguia responder as mensagens de carinho, mas eu lia as mensagens e melhorava muito por isso, tá? Então vamos dar sequência aqui. Melhora econômica, não tem dúvidas que nós estamos vivendo uma melhora econômica. Agora, olha só, né, uma notícia que precisa ser lida em conjunto com a outra. Justiça Eleitoral restabelece direito de resposta de bolos nas redes de Marçal. Olha que notícia boa, mas essa notícia não pode ser lida sem ler essa aqui, ó. Justiça Eleitoral mantém suspensão das redes sociais de Pablo Marçal. Mas agora eu gostaria que vocês me explicassem o seguinte, corrigindo o som, tá aqui. Agora eu gostaria que vocês me explicassem uma coisa que eu não entendi. Como que a Justiça Eleitoral vai fazer pro Boulos ter o direito de resposta se a Justiça Eleitoral tá mantendo as redes do Marçal bloqueadas? Essa é a minha desconfiança. Eu tenho a desconfiança de que até a Justiça nesse momento está criando situações para beneficiar o Pablo Marçal, porque olha, as redes do Marçal bloqueadas não vão publicar o direito de resposta do Boulos. Mas o Marçal fez novas redes que já estão bombando. Diga-se de passagem, no primeiro dia as redes do Marçal já ultrapassaram as redes do Boulos. Então, o que a gente consegue ver numa situação dessa é que parece que o Pablo Marçal
está com algumas pessoas dentro da justiça, né? Para só liberar o direito de resposta do Boulos enquanto as redes dele estão bloqueadas, é uma coisa muito estranha. Aí o bloqueio das redes do Marçal fez o Marçal, né, bombar. Tá aqui, Pablo Marçal e Boulos empatam na liderança da disputa pela Prefeitura de São Paulo. Essa é a futura. E hoje nós temos aqui a Quest. Boulos tem 22%, Marcel tem 19%, Nunes tem 19%. Empate técnico triplo. Né? Olha, apesar de ser um empate técnico triplo, os números colocam o Boulos na frente. Mas quando a gente faz a leitura das 3 últimas pesquisas, o Marçal está na frente. Mas é importante dizer que o Nunes tende a cair. O Boulos não tende a cair como o Nunes, porque o Marçal está sugando votos do Nunes, enquanto o Boulos ele consegue segurar seus votos por causa do conflito ali de ideologia. Né? O Marçal está de um lado ideológico completamente oposto ao lado ideológico do Nunes. Pesquisa mostra Pablo Marçal à frente nas eleições em São Paulo. E aqui está o levantamento do Instituto Veritar, que está divulgado aqui na CNN. Então são 2 institutos que mostram o Pablo Marçal na frente, enquanto, por outro lado, nós temos um instituto que é a Quest, que acabou de demonstrar o Boulos na frente e o Pablo Marçal em empate técnico. Para quem não lembra do Chiquinho Brazão, é o cara que seria o mandante da morte de Marielle. O Conselho de Ética votou quase unanimidade para a cassação dele. Lógico, isso vai à plenária. É uma decisão que não é só do Conselho de Ética. E agora essa decisão na plenária provavelmente vai caçar o Chiquinho Brazão. A pergunta é, será que foi ele mesmo que matou a Marielle Franco, gente? Porque de todas as pessoas que estavam, que a gente desconfiava que matou a Marielle Franco, o Chiquinho Brazão é o cara que, ao contrário da família Bolsonaro, enquanto o Carlos Bolsonaro teve várias conversas com o exterminador da Marielle Franco antes da morte, inclusive me parece que eles conversaram um dia depois do assassinato, Carlos Bolsonaro, já o Chiquinho Brazão, ele não teve contato nenhum com os mandantes, não conseguiram provar nenhum contato dele com os mandantes, né? É interessante ver uma entrevista do Quaquá a respeito disso. Então agora eu preciso, né, chamar a atenção de vocês. Parece que o caso Marielle está sendo encerrado para beneficiar quem que estaria realmente por trás da morte da Marielle. Quaquá fala que o Brazão não tem nada a ver com a morte da Marielle. É preciso a gente ter mais investigações. A gente sabe que a gente não vai ter essas investigações se pessoas realmente ricas estiverem envolvidas. PEC que anistia presos por tentativa do golpe de 8 de janeiro entrará em pauta na CCJ. Diz o presidente da comissão. Entrar em pauta não significa que vai ser aprovado, tá, gente? E outra coisa, ser aprovado não significa que vai entrar em vigor, porque o Alexandre de Moraes já falou que essa anistia é inconstitucional. E quem estiver preocupado com essa anistia aí servir para o Bolsonaro, ela serve para um crime, o do 8 de janeiro. O crime que vai botar o Bolsonaro na cadeia sem dona Piedade é o crime da ABIN paralela. Então, ainda que anistiem os criminosos do 8 de janeiro para liberar gente rica, porque é para isso que serve a anistia, não é para liberar o Bolsonaro, ainda que anistiem esses criminosos, não significa que o Bolsonaro vai se tornar inelegível. Mas é claro, em momentos em que o Bolsonaro não está ganhando nenhuma, uma PEC, né, uma notícia dessa, serviria para as redes bolsonaristas fazerem festa. Se nós estivéssemos vivendo um momento diferente, que não fosse um momento atrelado ao Marçal ter chegado com força total, tomando bolsonaristas do Bolsonaro, essa questão da PEC já estaria garantindo que o Bolsonaro vai ser elegível. Mas a maioria dos comunicadores bolsonaristas preferiu ir para o Marçal, e agora, né, não tem muita gente comemorando essa PEC não. Mas essa PEC não livra o Bolsonaro da cadeia se ela passar, né? Já falei sobre a questão do Elon Musk. Então, STF intima Elon Musk a indicar representante do X no Brasil sob pena de suspensão. Essa sim é uma notícia boa. É porque a gente não gosta do Elon Musk? Não. É porque essa notícia nos mostra que o STF não está com medo de bandido. O Alexandre de Moraes não está com medo do Bolsonaro, não está com medo do Elon Musk, não está com medo da pirraça que está sendo feita nos veículos.
Então vamos dar sequência aqui. Ludnilson, eu tô vendo um bate-papo aqui na live. Marçal é melhor para São Paulo. Ludnilson falando aqui. Tem até o Marreco comprou. Brasil, rumo certo para farinha e maconha. Gente, caiu o nível aqui, né? Nós temos aqui muita gente falando bobagem. E já que tem muita gente falando bobagem aqui, eu queria dizer para vocês que a forma, na minha humilde opinião, como é que chama aquela menina que na hora que eu dou minha opinião, é Ana Azor? Que na hora que eu dou minha opinião, ela pega fogo e fala, quem sou eu? Dona Ana, não fica com raiva. Ela fala, quem sou eu para dar opinião sobre comunicação? Quem sou eu? A opinião que eu tenho é que tá tudo ruim na resposta do Boulos sobre a questão das drogas, tá? Tá tudo ruim. Por quê? Se o Boulos não tinha a intenção de apresentar o seu exame toxicológico, como fez o Nunes, a coisa que ele poderia ter feito era não ter dado sequência nesse assunto. Então, uma dica que eu dou para vocês nesse momento. Quando a gente fala sobre essa questão das drogas, tá, gente? Olha, é triste falar isso, mas no debate a respeito da questão das drogas, o Pablo Marçal venceu. Porque a única forma do Boulos vencer o debate a respeito da questão das drogas era ele ter entregue o exame toxicológico dele. Como ele não entregou o exame toxicológico, vai sempre ter a mesma coisa que o Maduro. Por que o Maduro não apresenta as atas? Por que o Boulos não apresentou o exame toxicológico? Se o Boulos, ele poderia ter simplesmente sapecado o Marçal com outra estratégia. Fala assim, meu amigo, quem é você para falar de pessoas usarem drogas? Que coisa estranha, né? Será que não seria mais compatível com a sua religião ajudar as pessoas que usam drogas? Se você está me chamando de usuário de droga e está me xingando por causa disso, você está contraditório, sabe? Aí, nesse caso, como o Boulos não estaria disposto a apresentar o toxicológico, ele ficar falando que é fake news não vai mudar em absolutamente nada a opinião de quem acreditou no Marçal, gente. Nada. Tá? Tá um exemplo aqui basicão. Vamos dar um exemplo basicão. Vamos imaginar que uma pessoa fala, pode falar. Eu faço até diferente, tá? Porque eu não tô nem aí. Uma pessoa nunca vai me desestabilizar por eu usar drogas. Quando chega um bobo aqui falando que eu sou homossexual, eu falo, cara, como é que você vai me ofender com uma coisa dessa? Eu não sou homofóbico. Então se uma pessoa chega falando que esse cara cheira, eu não vou perder completamente. Inclusive meu amigo Tim, que a gente fica brincando com ele, que o Tim, quando o Tim era jovem, né, ele fumava tanta maconha, mas tanta maconha, que uma vez nós encontramos o Tim na rua, o irmão dele perguntou pra ele, onde você tava, Tim? Ele apontou pro céu e falou, eu tava lá. E aí a gente já cumprimenta o Tim falando, você fumou, Tim? Porque o irmão dele falou isso no dia. Ficou na nossa cabeça. Aí o Tim, pra tentar me zoar, ele virou pra mim e falou, naquela época você fumava demais. Gente, eu tô tão tranquilo quanto a bobagem que ele falou, que eu não vou entrar no desespero, né, de fake news e etc e tal. Então, o que eu acho nesse momento é que o Boulos ele não deveria continuar insistindo nisso. Olha, você não vai conseguir votos com apelo demonstrando que você é um coitadinho. Você tem que mostrar que você é potência. Você tem que mostrar que você é forte. O cara, para conseguir a posição de liderança em qualquer situação, para o cara conseguir, o homem ou a mulher, para conseguir uma posição de liderança, ele tem que mostrar força e não fragilidade. Ninguém vai votar no Boulos porque as filhas do Boulos sofreram bullying. Ninguém vai votar no Boulos porque ele chorou por causa da mentira, da suposta mentira do Pablo Marçal. Ninguém. Então, o que um candidato a prefeito numa cidade como São Paulo tem que fazer é demonstrar força. Campanha do Boulos, pensa nisso aí. Léo, você viu o Demore hoje no ICL? Não, gente, eu tô na estrada, estou parando para fazer as lives, a Lana tá lendo para mim as notícias. Estopa, você viu a diferença no sobrenome do outro Boulos?
Não vi a diferença. Gente, olha, o fake news ele vai se ampliando, porque o próprio Boulos ele deixou o Marçal brincar demais com fake news. Né? O que um candidato tem que fazer quando o outro traz esse tipo de fake news é julgar o assunto pro lado. Porque vocês já repararam que quando tentam fazer o Marçal falar demais de uma coisa, ele vira e fala da seguinte forma: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou ir direto pro que o povo quer ouvir. E corta a pergunta do outro, vai direto pro que o povo quer ouvir. Quem assistia o Léo ao Quadrado, principalmente antes das eleições para presidente, eu sempre dizia que quando chegassem pro Lula com perguntas estúpidas e espinhosas relacionadas a casos de corrupção, relacionada a aborto, relacionada a qualquer ponto nesse sentido, que o Lula simplesmente ignorasse a pergunta e falasse para o público o que o público quer ouvir, quais são as propostas do Lula. E aí tem história de homônimo. Léo, veja a investigação do Demore no ICL. Gente, olha, eu não estou entrando aqui, no caso das drogas, eu não estou entrando aqui na questão do Boulos usar ou não usar droga. Eu estou entrando na questão do Boulos cair na conversa e continuar discutindo o fato. Porque quando o Boulos cai na conversa e continua discutindo o fato, tentando provar que é fake news, isso não é vantagem, gente. Olha, entrou numa conversa que não é vantagem pro Boulos, porque a conversa não vai... É fácil, tá? Olha só. Vamos pensar o seguinte. Eu vou fazer aqui uma comparação que eu acho que todo mundo vai conseguir entender a partir da minha comparação. Vamos imaginar que existem dois meninos disputando uma menina para paquera, ou duas meninas disputando um menino. Aí vamos pensar no caso dos dois meninos. Imagine que um dos dois, no lugar de apresentar suas qualidades para a pretendida, ele começa a falar dos defeitos do outro. O outro vai perder o tempo de se defender, ou o outro vai usar o seu tempo para falar suas qualidades, né? Eu estava assistindo com a Lana também como é que chama? House of the Dragon. Aí teve um momento lá que vários garotos eles foram se apresentar para a princesa para tentar conseguir casar com a princesa. Cada um apresentava suas qualidades. Aí teve um conflito no momento que um começou a falar do outro, etc. e tal. Então imaginem, tem vários garotos ali disputando a princesa para saber com quem a princesa vai querer casar. Um deles começa a falar do outro em vez de falar das suas próprias qualidades. E o outro cai na armadilha. Em vez do outro usar o seu tempo para falar do que ele tem de bom para oferecer, ele usa seu tempo para se defender da acusação do outro. O Boulos está usando o tempo que ele tem para conversar com as pessoas para se defender da acusação do Marçal, pautando a acusação do Marçal. Olha, sempre quando o Boulos tenta se defender da acusação do Marçal e fala que o Marçal cometeu um fake news no caso das drogas, quem não sabe do caso vai querer saber que caso é esse. Quem não sabe o que o Marçal falou vai querer saber o que o Marçal falou. Tem que aprender a entender que parte da comunicação está na curiosidade. Olha, peraí, o que é que esse Marçal falou que deixou o Boulos com tanta raiva? Vai lá ouvir o que o Marçal falou. Então, é preciso ter um pouquinho aí desse trato. Nem o Léo mesmo garante que o Boulos não usa. De jeito nenhum, Silvano Oliveira. Sabe por que eu não uso? Não garanto? Porque a única forma de eu garantir uma pessoa, igual eu disse aqui, não garanto o Maduro. Por quê? Porque ele não apresentou as atas. Ah, mas ele seria o apoiado pelo presidente. Não garanto de jeito nenhum. Eu vou garantir que o Boulos não usa droga. Primeiro, para mim, se ele usa ou não usa droga, não faz diferença para ele conseguir aplicar o programa de governo. É ele que não entendeu isso. É ele que não entendeu que ele ficar lutando contra usar ou não usar drogas é bobagem. Como é que eu vou falar com você que, olha, o Boulos não usa drogas, sendo que o Boulos não apresentou o exame toxicológico dele? E aí eu vou falar com vocês, eu sou uma pessoa que eu tenho consciência de que droga não é só cocaína. Droga é o Rivotril que quase toda a população brasileira usa. Droga são os antidepressivos que a população usa, benzodiazepídeos, álcool é droga. Então agora, olhar e incriminar uma pessoa porque ela usa uma droga que é ilícita é uma coisa extremamente infantil, que o Pablo Marçal faz porque ele sabe que dá certo. Porque no imaginário popular, o cara que usa uma droga ilícita é pior do que o cara que usa um Rivotril, um álcool, uma droga lícita.
Muito obrigado, Ana, Miriam, Danilo, Marta, Maria, Austro, Gildo, Mauro e Thaís. Gente, quem puder mandar o Pix, manda aqui 31997692494 e vamos lá. Moraes intima Musk, deixa eu ver, a plataforma precisa indicar representante no Brasil. Moraes intima Musk X e ameaça tirar rede do ar em 24 horas. É essa que você mandou eu ler? Confrontando sobre o hormônio de Boulos, Marçal reitera pedido de exame toxicológico. E o Carluxo ligou para Marçal. Então tá aqui, não tá na página pra mim, na página inicial, é no DCM que você falou mesmo? É no DCM mesmo? Por que eu não tô conseguindo ver aqui na página inicial? Desce mais. Desce mais, pera aí, vamos lá, você me fala qual que é, tá aqui. E olha só, o que adianta? Adianta insistir no assunto? Tá aqui. Confrontado sobre homônimo de Boulos, Marçal reitera pedido. Exame toxicológico. O cara conseguiu achar o ponto fraco do Boulos. Exame toxicológico. Peço desculpas pra vocês, mas é o ponto fraco. Ele não apresentou. O Nunes correu e fez na hora. Eu já fiz. Quer fazer o meu? É só mandar o dinheiro que eu faço. Pronto. Eu não vou pagar pra fazer. Mas eu digo pra você, se qualquer pessoa de direita quiser me desafiar a eu fazer meu exame toxicológico, por que eu vou aceitar? Principalmente porque eu tenho que fazer pra renovar minha carteira de qualquer maneira. Corro lá e faço. Mas o Boulos não fez. Se o Boulos não estaria disposto a fazer, por que ele entrou nessa, debatendo esse tema? É um tema no qual ele é frágil. Entenderam? Aí eu vou contar pra vocês. Vocês acham que alguma... Olha, o Aécio é um camarada que ganha votos. O Aécio ganha votos da direita. O Aécio é o cara que quase ganhou da Dilma. O cara que quase ganhou da Dilma. E aí a pergunta que eu faço pra vocês nesse momento é muito simples. Vocês acham que alguém da direita pediu o exame toxicológico do Aécio? Não. Porque ele não brigou com isso. Ele não tá nem aí pra esse assunto. Mas infelizmente, na esquerda, o Boulos foi entrando nessa onda e continuou. É igual quando eu fazia lá a crítica do presidente Lula e das pessoas de esquerda entrarem no campo do bolsonarismo, que é a questão do roubo de celular, essas bobagens. Gente, não tem que discutir, porque o campo da segurança pública é o campo do bolsonarismo. Se você tenta discutir no campo do bolsonarismo e que ninguém entende nada, você acha que você vai conseguir colocar na cabeça do cara que tá com ódio do molequinho que roubou o celular dele, que aquele molequinho precisa de educação? Não, o cara quer ver o molequinho morto porque roubou o celular. E tem mais, não precisa ser um celular de 5 mil reais, não. O cara roubou o celular de 100 conto dele, que ele tava indo para jogar fora. O cara quer ver o molequinho morto. E aí, obviamente, nessa situação a gente tem a esquerda comunicando de um jeito muito louco. O nome do outro Boulos, Guilherme Bordali Boulos, um empresário que disputa uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo pelo Solidariedade. Bom, essa questão do hormônio aí, gente, não adianta. O que eu digo pra vocês que não adianta muito é por causa da questão do toxicológico. Ele não apresentou o toxicológico, ele acabou perdendo esse discurso. Não precisava, era só ele fugir. E eu acho que ainda dá tempo. Rapa fora dessa conversa a respeito de drogas. Não dá corda nessa conversa. Não fala que é fake news. Se falou que é fake news, o que que o... Gente, tá armado. O treco tá armado. O Pablo Marçal quer que o Boulos fala que é fake news. Porque toda hora que o Boulos fala que é fake news, o Pablo Marçal pede o toxicológico. Vocês não estão vendo o jogo, não. Gente, entrou naquela situação do jogo em que o camarada simplesmente dá aquela cutucada ali nas pedrinhas, mexe pra cá e o outro não tem como sair. Esse assunto é um assunto no qual o Boulos foi derrotado. O Marçal jogou, o Boulos caiu e acabou. Né? Não tem toxicológico para apresentar, né? Ferrou tudo. Então é um jogo aí no qual o Boulos não deve... É um jogo que o Boulos não deve jogar. O Boulos não deve jogar porque é um jogo no qual ele está derrotado. Simples assim. É ter humildade de entender que ele não vai conseguir, com palavras, convencer uma população numa circunstância que ele precisaria de uma coisa maior que a palavra, né? Que é o exame toxicológico. E tá aqui, Quest. Boulos segue líder, Marçal perde força e empata com Nunes no segundo. Ó, pesquisa em segundo, empata com Nunes em segundo. Pesquisa desta quarta, dia 28, mostra que coach condenado por integrar quadrilha não segurou
estrelato, apontado pelo Datafolha na semana passada. Candidato da esquerda se mantém em primeiro. É lógico, né, gente? São 3 pesquisas diferentes e vamos ver o que vai acontecer para as próximas pesquisas. É preciso que o Boulos entenda a responsabilidade de estar em primeiro lugar nas pesquisas. Então, Boulos, entenda a responsabilidade de estar em primeiro lugar nas pesquisas. Esquerda, entenda a responsabilidade agora de ter que se levantar para apoiar o Boulos, porque senão a esquerda vai perder. É uma coisa muito simples. A esquerda está em primeiro lugar nas pesquisas. Se a esquerda não se unir agora, galera levantar, ir para a favela, galera ir fazer campanha, se a esquerda não deitar e rolar agora para fazer uma campanha para o Boulos, a esquerda vai ser derrotada. Então quem está incomodado dentro de São Paulo com o crescimento do Marçal, tira a bunda da cadeira e vai fazer campanha para o Boulos. Tira a bunda da cadeira e vai explicar que essa questão do Boulos invadir casa, toda essa palhaçada não faz sentido. E outra coisa, esquece a questão de drogas, porque ninguém vai deixar ou votar no Boulos por causa da questão de drogas. Isso é coisa pro Pablo Marçal não deixar o Boulos fazer campanha. Enquanto o Boulos está se defendendo do caso de drogas, ele não está apresentando suas campanhas. Então, esquerda, pega no tranco, tenta fazer o Boulos ser eleito, né? Agora é hora da responsa. Tá aí essa aqui que eu já trouxe, né? E os dados são esse aí. Marçal tem 19, Nunes tem 19, empate técnico, e Boulos tá grandão ali com 22. Vamos trazer aqui notícias. Notícias aqui. Vamos ver o que tem na CNN. Ex-presidentes do Banco Central manifestam sobre a indicação de Gabriel Galípolo. Então tá aí indicado o novo presidente do Banco Central. E Bolsonaro recua e pode não ir ao ato. Deixa eu ver como é que estão os comentários aqui. Eu pedi mais pics. Até a cara desse Marçal já disse que ele é um pilantra e falso mentiroso. Blumenau, vamos com Ana Paula Lima. Xandão, eu autorizo. Não gosto de maconha, mas você gosta, fuma à vontade. Não sei quem é que gosta aqui. Eu certamente, se eu fumasse, eu ia gostar. Xandão, eu autorizo. Malandro não tem palavra nem autonomia. Está em dívida com o CRIM, a quem deve obediência. Malandro é o Marçal? M de Marçal, M de Marçal. Marçal tá eleito no primeiro turno. Olha, Ludnilson, primeiro turno é meio difícil, tá? As pesquisas mostram que... Gente, para entender o que dá primeiro turno, para dar um primeiro turno é preciso que não existam 3 candidatos relevantes. Que é mais ou menos assim. Vamos pensar que nós temos 2 candidatos bem fortes. Muitas cidades vão dar só primeiro turno. Nós temos 2 candidatos que são muito fortes. Um candidato está ali com 30 e poucos % de intenções de votos agora, e o outro está com 40 e poucos % de intenção de votos, e os outros juntos não somam nada. Aí, nesse caso, dá só primeiro turno. Por que é difícil dar primeiro turno só primeiro turno em São Paulo? Não é impossível, mas por que é difícil? Porque dentro de São Paulo tem muitos candidatos relevantes. A gente tem 2 empatados. Nessa última pesquisa, que é a pesquisa da Quest, mostra 2 empatados no segundo turno. Então, olha, vamos imaginar agora, né? Vamos pegar os dados de agora. Para que desse apenas primeiro turno, era preciso que um candidato só tivesse mais que todos os outros. E a gente olhando aqui, a gente vê que não é isso, né? O Boulos teria 22%, Marçal 19% e Nunes 19%. Ainda que a gente busque aquela pesquisa em que o Marçal está muito na frente, e eu não sei onde que eu vou conseguir ela aqui agora, mas é a pesquisa no início da semana, que mostra o Marçal com 30% e mostra ali um com 12% e outro parece com 19%. Ainda que fosse essa pesquisa, a soma dos outros estava maior do que os votos ali para o Marçal. Então, primeiro turno é bem difícil dar só primeiro turno em São Paulo. É lógico, né? É preciso ver o que vai acontecer agora com os movimentos dentro de São Paulo, a cabeça do paulista, como que o povo vai continuar reagindo ao bloqueio das redes do Marçal, porque o bloqueio das redes do Marçal acabou promovendo o Pablo Marçal. Se o povo vai ter aquele estalo de pensar, pô, esse cara tá prometendo coisa que talvez ele não consiga
entregar, né? Esse cara tá meio que igual o Bolsonaro, prometendo demais e talvez esse cara não vai entregar. Ou se o povo vai olhar e vai falar, olha, o que esse cara tá prometendo realmente faz sentido. E o que esse cara tá prometendo é possível. Porque falar que as promessas dele são promessas ruins, né? Ele tá prometendo desenvolver favela, tá prometendo fazer um monte de coisa. Não dá pra falar que as promessas são ruins. O que é possível na exame que saiu, tá aqui, a pesquisa que saiu foi Marçal com 30, Boulos com 21, Marçal 21, 31 praticamente, Boulos com 21,6 e Nunes com 14,2 em São Paulo, que foi a pesquisa da... Qual pesquisa que foi essa aí? Enfim, da Veritá. Essa pesquisa da Veritá, nem nessa pesquisa da Veritá, que colocou o Marçal lá na frente, o Nunes já com 14, nem nessa pesquisa o Marçal estaria eleito em primeiro turno. Então, o que acontece agora é que nós teremos, né, esse embate. Não adianta dizer que os projetos do Pablo Marçal são projetos que não fazem sentido, porque o cara teve a inteligência de copiar os projetos de países desenvolvidos. No lugar dele apresentar projetos e falar que os projetos são dele, ele acaba dizendo, olha, esse projeto não deu certo fora do Brasil, por que não vão dar certo aqui? Então o Pablo Marçal, ele não precisa esconder que ele está trazendo projetos de fora do Brasil. Não adianta falar que os projetos são ruins. É possível falar que não vai dar certo, é possível falar que ele está prometendo e não vai cumprir. Essa é a única direção. Então podemos dizer que o crescimento do Pablo Marçal ele só vai ser interrompido a partir do momento em que os outros candidatos conseguirem demonstrar que o que ele está falando que vai fazer, ele não vai fazer. Não adianta tentar falar que o que ele está falando que vai fazer é ruim, não. Não adianta virar para uma pessoa de favela e falar que ele está prometendo que vai gerar emprego dentro da favela para a pessoa não ter que pegar 5 ônibus e que isso é ruim, que a pessoa não vai achar isso ruim. Então tem que ter até, né, esse tipo aí de malabarismo nesse momento. Porque falar que os projetos são ruins, sendo que os projetos... o projeto dos drones na segurança pública, inteligência artificial na segurança pública. Adianta você ficar falando que o projeto é ruim? A imaginação do cara já vai e pensa, nossa, tá funcionando lá na China. Vai um drone, ele falou, detecta os movimentos, a inteligência artificial detecta a possibilidade. Gente, nós estamos vivendo num mundo em que você acaba de falar sobre um produto, você liga seu celular, o celular já está te oferecendo aquele produto. E nesse mundo você vai realmente acreditar que inteligência artificial não vai conseguir fazer alguma coisa? Não é assim. Então talvez dizer de outra forma. Então que fique aí a dica. Mas de toda forma, vamos nessa. Queria agradecer a participação de todos vocês. Queria agradecer o grande carinho de estarem acompanhando a live durante esse tempo que eu estou viajando. Vou continuar fazendo as lives. Agora com certeza, se Deus quiser, lógico, amanhã a gente vai conseguir esticar o restinho de viagem até Porto Alegre. Vou encontrar com a Subeta em Porto Alegre dessa vez, da outra vez estava difícil, realmente, mas dessa vez vai dar certo. Então muito obrigado a todos vocês, vou nessa e até amanhã. Valeu!